Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bom dia para todos, amado Senhor. A gente já comentou praticamente todos, mas nunca demais, né? Amém. Graças a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 11. Nós vamos aqui trazer da parte de Deus, né? A mensagem da palavra para nosso crescimento, nosso fortalecimento, alimento espiritual. E a gente pode atribuir para essa mensagem, né, um tema que é o seguinte, né? Crer, receber e entregar, quer dizer, transmitir mediante a fé aquilo que nós temos na manifestação da palavra segundo as suas promessas. E nós vamos ver aqui em alguns textos as evidências sobre isso. Amém? Amém. Que faz parte de nós devemos prosseguir, né, nesse caminho, tendo experiência com Deus, assim como tantos outros nossos irmãos do passado tiveram, né? Que a bênção, a promessa é para todas as gerações, né? Amém? Aqui em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, diz assim, ó: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então o apóstolo Paulo falando aqui aos Coríntios, né, dizendo que ele recebeu do Senhor algo em relação à ceia. Nós vamos ministrar aqui, tá? Mas nós podemos redundar isso em todas as experiências de Paulo, em tudo que ele experimentou de Deus, como algo que veio de revelação na vida dele. Ele experimentou, né, e passou isso para as pessoas daquela época, assim como nós também devemos crer, receber e passar, entregar, transmitir. Amém? Para que tantas outras vidas sejam alcançadas também pela verdade da palavra de Deus, não é? Tá ok? Então aqui está retratando a ceia, mas no sentido geral, não ouvir a palavra de Deus, ela é ampla, essa declaração de Paulo, né? Ela é ampla em todos os sentidos a respeito daquilo que nós recebemos e o que nós entregamos, o que nós passamos, né? Transmitimos. E é interessante aqui que Paulo fala com convicção, como se estivesse presente, estivesse já naquele momento que Jesus estabeleceu a ceia. Lá atrás, ele não estava ainda lá no ministério, não era realmente ainda uma pessoa convertida. E aqui ele diz então, quando ele institui a ceia aqui em 1 Coríntios, ele fala daquilo que como se estivesse lá presente, quando Jesus estabeleceu a ceia e celebrou a ceia. Porque a visão de Paulo é aquilo que a palavra fala, que você é transportado para o futuro, como se ele já fosse real hoje. Então nós, cristãos, devemos sempre caminhar aqui na terra, no sentido da palavra de Deus, né? Crendo, confiando de que ela é real, é para agora, é para amanhã, é para depois e é eternamente. Amém? Como que, mesmo que você não viveu aquela realidade naquela época que os servos de Deus viveram, a promessa é a mesma, a palavra é a mesma, né? Ela é trazida no nosso dia a dia para vivermos essa realidade em todo momento, amanhã, depois até o fim do século. Amém? Aqui então você percebe que Paulo, ele falando dessa convicção, ele faz com que o que ele vai transmitir cause efeito, traga resultado. Entende? Que se você fala do profundo daquilo que você crê, existe evidência no reino espiritual para que as manifestações aconteçam. Então ninguém pode entregar aquilo que não recebe. Tem muitas pessoas que duvidam, né? Questiona Deus muito, em tantas situações, até umas picuinhas, né?
Tá? Então, se você não convence nem você próprio, você vai convencer os outros. Você tem que receber do coração mediante a fé, crer, confiar e transmitir. Entende? Você tem que passar, entregar. Amém? É desafiador isso, não é? Porque em tantas situações você é confrontado, você sofre perseguições, lutas, tribulações, né? Tantas situações são desfavoráveis, entre aspas, né? Que pode prejudicar a sua fé, sua confiança em Deus. Tá ok? Assim como Paulo também enfrentou muitas situações. Mas acima de tudo, de todas as coisas, estava, mediante a fé, a convicção que o Deus que ele serve, ele é o mesmo, né? De geração a geração, nunca mudou, e que todo o livramento, toda a provisão, tudo que está na palavra vieram, né? Apesar de tantas tribulações. Então, às vezes sofrimento, né? E Deus vem mostrando que Ele é fiel e verdadeiro. E se você crê assim, né? Você está realmente com o coração receptivo e você tem prazer em passar. Amém? Você fica inquieto se você não transmitir aquilo que você recebeu. Ok? Então, nós vamos agora falar um texto de Gênesis. Nós vamos ver lá uma passagem sobre Abraão. E você vai ver como que ele declara, né? Lá em Gênesis capítulo 12. Você vai perceber que Paulo, nessa manifestação, além de todas as outras situações na palavra, ele é transportado para situações do passado, né, do presente, e ele vive essa realidade hoje, considerando tudo na vida dele, até para o futuro. Amém? E aqui então em Gênesis capítulo 12, vamos ver aqui o versículo 3. Diz assim, ó: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então a promessa a partir de Abraão para todas as famílias, e nós estamos inseridos nesse contexto. Amém? Amém. Fazemos parte disso. E lá em Gênesis capítulo 14, vamos ver lá o versículo 18. Gênesis 14, versículo 18, diz assim: e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Aqui tá bom. Aí existe aqui a manifestação de Abraão tendo uma experiência com o próprio Jesus, que esse Melquisedeque representava o próprio Cristo, né? E a decorrência disso, né, veio depois de Abraão enfrentar lutas com os reis, 4 reis, e obteve a vitória. Ok? E aí em seguida vem Melquisedeque e trouxe pão e vinho. Abraão aceitou essa comunhão, né? Ele recebeu, crendo absolutamente no propósito de Deus, que era naquele símbolo lá do pão e vinho, transportando para a ceia, como se fosse hoje, né? Então, Abraão foi transportado por tantas e tantas gerações. Naquele presente ele foi transportado numa verdade que viria como Jesus ia morrer, ressuscitar
né, e se tornar real essa comunhão aqui da ceia, do pão e o vinho. Tá ok? E aí então Abraão veio. Você pode pensar numa pessoa que pode estar amedrontada, afligida, depois de ter enfrentado guerra, né? Luta ferrenha, Deus garantiu a vitória. Aí chega alguém sem se apresentar e explicar de onde ele veio, quem é, por que ele está fazendo isso, qual o significado daquilo. Abraão não questionou, Abraão não ficou, né, como talvez nós ficássemos preocupados, né, intrigados. De onde vem esse cara? Será que ele vem travestido de amigo e é inimigo? Será que é um daqueles lá que veio sobrou da guerra lá e vem infiltrado aqui para fazer algum mal? Né? Ele tem que se apresentar, né? Muitos falam, cadê a credencial? Né? Fala assim, cadê aquilo que prova quem é você, de onde você veio, qual o propósito da sua vida? Né? Pode gerar dúvida, não é? Para qualquer um de nós vem uma pessoa que você nunca viu, né? Como que fez com que Abraão recebesse aquilo lá veementemente? Que ele havia recebido de Deus, né? Ele foi evangelizado, veio a manifestação do significado da morte de Cristo que viria lá tantas e tantas gerações depois. Então gera, mediante a fé, gera confiança plena. E você não cria barreira, impedimento, incredulidade. Você não permite, não tem margem para dúvida, incredulidade. Porque o mesmo Espírito testifica, né? O Espírito de Deus testifica no seu Espírito o significado daquilo. Entende? Quando você crê naquilo que você está inserido segundo o propósito de Deus na palavra. Amém? Agora vai comigo lá em Gálatas. Vamos ver lá o que fala sobre isso também. Em Gálatas, capítulo 3, do 5 ao 9, já dá para a gente pegar o contexto. Gálatas 3, versículo 5, diz assim, ó: aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós e faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Está perguntando, né? É mediante a fé ou a pregação da lei? Versículo 6 diz: e o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, quer dizer, todas as nações, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Amém? Tremendo, né? Então, quando eu leio a palavra, ouço a pregação, né, eu recebo a palavra de Deus. Eu creio na palavra de Deus e busco viver essa realidade no dia a dia. E tenho prazer em entregar, em transmitir, que se gere em você convicção, você não consegue guardar para si mesmo, né? Se você não recebe mediante a fé, você não está convencido nem com você mesmo, nem você se convence. Então a palavra de Deus não tem efeito, não se manifesta tal como ela está declarada, né?
Ok? Então o apóstolo Paulo, como um dos filhos de Abraão mediante a fé, assim como nós somos filhos de Abraão mediante a fé, né? Paulo transmitiu, ele falou: eu recebi do Senhor, né? O que também vos entreguei. Quando você crê na palavra de Deus absolutamente, você tem prazer em anunciar, você tem prazer em transmitir, né? E aquilo lá vai ficar efervescente no seu interior, né? Porque vai se tornar rema, vai se tornar uma verdade revelada que você não consegue se conter. Por isso que é indispensável conhecer as palavras de Deus, a palavra de Deus, as promessas de Deus. Porque como que você vai dizer: Senhor, eu recebo, né? Não adianta você orar: Senhor, tudo que está na Bíblia de Gênesis, Apocalipse, eu recebo, eu creio, né? Entende? Você tem que conhecer literalmente a palavra, tá ok? Você tem que conhecer, ler, compartilhar. É necessário isso, é indispensável isso. Amém? Então, desde Abraão, o pão e vinho que nós compartilhamos aqui na representação da ceia é uma verdade pura, é uma comunhão plena, e nós devemos fazer mediante a fé que nós temos no que significa, não porque é um ritual, né? Não porque é comum, está na regra, está na regra estabelecida da igreja, de mês em mês, ou tal dia, no primeiro, segundo, terceiro domingo, não é? Não, é fazer por fazer. Nós devemos fazer e receber a importância que ela significa. Senão ela não morta. Fazer por fazer, ela não morta. Entende? Como muitos fazem hoje. Entra numa rotina, né? Entra naquela homilia lá, naquela tradição, e faz por fazer. Entende? E a palavra produz em nós o significado que ela está declarada, estabelecida para mim, para você, para a igreja. Amém? Então é importante, irmão, você saber realmente não só o seu pertencimento, mas o que ela significa. A sua vida inserida em Cristo. O que ela significa? Amém? Como que ela se traduz no seu dia a dia? Como ela se manifesta no seu dia a dia? Né? Então, aí você vai perceber que não é só falar: eu creio, eu tenho fé, mas como ela se manifesta no decorrer, né, dos dias, né, dos anos? Como que você vai realmente vivendo isso, recebendo pela fé e transmitindo isso? Agora vamos lá, irmãos, lá em 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios. Volta aí um pouco na sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 10. Então, quando declara lá que todas as famílias seriam abençoadas, né, desde o seio de Abraão, está incluindo a família de Deus, ok? Está incluindo a igreja de Cristo, numa mesma comunhão, numa mesma verdade, uma mesma participação plena, tá ok? E aqui então 1 Coríntios capítulo 10 diz assim, versículo 16: diz assim: porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão, e um só corpo, porque todos participamos
do mesmo pão. Tremendo isso aqui. Então, quando Abraão recebeu Melquisedeque e ele trouxe pão e vinho, a convicção plena de Abraão, sem ter dúvida, incredulidade, medo de quem poderia ser, o Espírito de Deus estava testificando do Espírito dele, ele havia recebido pela fé, né? E transportado aquela verdade para aquele momento. Então, quando você está firmado em Deus, né? Confiando em Deus, crendo em Deus, ligado no Espírito, gera testificação, convicção daquilo que vem acontecendo em decorrência das horas, dos dias, dos meses, anos, e vai por aí afora. E quando veio Melquisedeque trouxe pão e vinho, Abraão tinha a testificação, porque ele já havia recebido no seu espírito. Ele estava ligado nisso, né? Ele não se tornou o pai da fé simplesmente porque, né? Porque Deus falou: você é o pai da fé, tá? Eu estou te estabelecendo, estou te constituindo. Não, ele creu em Deus e isso foi imputado com justiça, né? Ele recebeu a imputação da justiça sendo injusto, não é? E quando vem essa testificação no coração dele e apresenta qualquer situação que venha, que talvez podia gerar dúvida, incredulidade, medo, ele fala: não, eu já recebi do Senhor, né? E vou entregar. Foi o que Melquisedeque fez. Ele estava debaixo da ordem de Deus, representando o próprio Cristo, né? E foi até Abraão, ceou com ele, pão e vinho, né? Abraão não foi ensinado, literalmente. Ele não leu, não tinha acesso, ele não leu. Ó, o pão é isso, tá? O vinho é isso. Apesar da história, das pessoas talvez ter acesso a, sei lá o que tinha, né? Não tinha Google naquela época, né? O que é isso? Né? Entende? Apesar de haver acesso, embora assim, de forma rústica, né? Não tão abrangente como hoje, podia ser, mas o significado do plano espiritual não tinha. Entende? Que Abraão não tinha consultado lugar nenhum. E mediante a fé, ele creu e sentou e comungou, né? Então, exemplificando hoje, se você está caminhando com Deus, acontece alguma situação que pode gerar dúvida, desconfiança, incredulidade, você vai querer se cercar de todas as informações possíveis antes de sentar com uma pessoa, de comungar com uma pessoa, né? Quero saber a sua procedência, quero saber realmente quem você representa, porque eu venho de uma batalha, eu venho de uma luta ferrenha, e tudo é possível aquele que não crê, digamos, né? Quando você pensa que é um inimigo, né? É uma, né? Parafraseando, né? Ok? Então, para você não tivesse convicto da missão, do propósito de Deus, desde o seu chamado, ele depois fala: peraí, cara, nós vamos sentar e tomar comer esse pão, esse vinho, depois que a gente esclarecer umas coisas, tá certo? Que isso é questionamento, né? É dúvida, é incredulidade. Isso pode ocorrer com qualquer um de nós se você não está firmado na promessa de Deus, conhece a promessa de Deus, crê, fala assim: eu recebi, eu recebo. Isso para mim é uma convicção plena, eu vou transmitir para as pessoas. Amém? Então Abraão recebeu lá atrás do mesmo pão que hoje nós compartilhamos, do mesmo vinho. Quanto tempo fez isso? Quanto tempo aconteceu isso? Quanto tempo aconteceu de Jesus estabelecer a ceia? E quanto tempo Paulo fala lá: eu recebi do Senhor, também vos entreguei? Quanto tempo depois de Abraão? Né? Por quê? Porque nós somos uma mesma família. Nós fazemos parte do mesmo pão.
o mesmo vinho, a mesma comunhão. Se você entende esse propósito, você vive essa realidade do dia a dia de forma plena, absoluta, gerando paz, né? Estabilidade emocional, cura, tudo, mesmo diante de problemas, dificuldades, né? Isso é indispensável para cada um de nós. É por isso que quando nós falamos da ceia, você tem que ter bem aguçado no seu interior o significado da ceia, para produzir efeito. Senão vira uma rotina comum, tradição, fazer por fazer. Entende? Então, Abraão teve convicção plena. Ele sabia que aquilo que Melquisedeque estava trazendo fazia parte dele. Eu sou um contigo, e você é comigo, eu sou um contigo. Jesus é assim na comunhão, na ceia. Nós somos um só corpo, ele é a cabeça. Participamos da mesma comunhão. Amém? Então isso tem que estar aguçado em nós, meus queridos. Tem que estar bem despertado em nós para vivermos essa unidade, porque a unidade do corpo com um único pão promove o bem-estar do próprio corpo. Quando eu entendo o significado, eu atraio para mim a verdade que está na palavra de Deus, né? Então aqui é simbólico, mas no plano espiritual é real, absolutamente é real, né? Sempre foi de geração a geração, entende? Então, se Abraão foi evangelizado lá atrás, antes que o evangelho existisse, por quê? Porque o mesmo Espírito que está em mim e você é o mesmo que evangelizou Abraão e evangeliza hoje, vai evangelizar até a volta de Cristo. É o mesmo Espírito que testifica no nosso espírito as evidências segundo a palavra, entende? E aí eu vou observando as situações que eu me permito, né? Vinha a incredulidade e a dúvida. Será que é assim? Será que a palavra de Deus é tal como fala? Né? Entende? É tudo isso aí. É contrário à fé. Com certeza. Então, a reunião da igreja, desde de Paulo, a igreja primitiva, a igreja de Paulo, que ele instituiu, ela vinha manifestando nos cultos dos eventos, nas participações com a família de Deus, toda a manifestação dessa comunhão do pão e do vinho, que é o sacramento máximo da igreja, do batismo. Então, em todos os eventos da igreja que nós temos, nos cultos, a evidência da comunhão, mesmo que não seja dia de ceia, é a mesma. Entende? Porque o mesmo Deus que operou lá, opera hoje e vai operar até o fim dos tempos. O mesmo Espírito que está sobre mim e você é o mesmo, desde lá, de hoje e eternamente. Amém? Amém? Então, existe uma data específica estabelecida na igreja para praticar ceia, primeiro, segundo, terceiro domingo, mas o significado é o mesmo, em qualquer dia que se celebra, e mais ainda, em cada dia que nós estamos passando na terra. Amém? Que nós comunhamos do mesmo pão, nós comungamos do mesmo pão, do mesmo cálice, e do que ele representa, do seu significado. Então isso tem que se sobrepor sobre qualquer problema, dificuldade, qualquer situação. Isso é pleno, né? Entende? É absoluto. É desafiador, mas nós temos alguém, né, com bom sentido, né, um ser que está em nós, que nos capacita para toda boa obra. Amém. Aquele que declarou na palavra é fiel para cumpri-la. Não tem sombra de variação. Fidelidade de geração a geração, né? E Deus tem manifestado essa verdade. E você vai ser sempre um transmissor das boas novas do reino. Aleluia. O propósito de Deus é que através da sua vida você transmita. Você fala, Senhor, eu recebo, né? Creio,
recebo e vou passar. Vou transmitir para que o Evangelho seja disseminado, espalhado. Né? Tem gente que não fala nem para sua casa alguma coisa que tem de convicção com Deus, né? Se é que tem, porque às vezes não tem nem convicção. Eu vou falar o quê? Eu acho que sim. Ó, fulano, eu acho que sim. Talvez, né? Quem sabe? Não me convence nem o gatinho, em bom sentido, cachorrinho, né? Então, é desafiador, meus filhos, mas nós devemos buscar sempre em Deus esse significado de receber, crer, né? Buscar sempre, Senhor, eu estou muito aquém daquilo que, né, seus servos apregoaram, viveram, vivenciaram. Eu tenho me deixado fraquejar, tenho duvidado, né? Tenho deixado realmente o medo, os questionamentos tomar domínio na minha vida. Pede perdão, busca diante de Deus, né? A manifestação do reino, e busca conhecer a palavra de Deus, né? O Espírito de Deus vai trazer a lembrança daquilo que você já leu, que você conhece. Não vai, por um milagre que ele tem até capacidade de fazer, não vai fazer dessa forma, de jeito nenhum, com certeza. Amém? Amém? Graças a Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar sobre essa palavra e vamos preparar a ceia. Senhor nosso Deus, Pai de infinita graça e misericórdia, Deus Santo, nós cremos na Tua palavra, Senhor, e a recebemos como verdade, Senhor, revelada, absoluta em nossas vidas. E pedimos perdão, Pai, por tantas vezes nós questionamos, duvidamos, nos deixando influenciar, Senhor, por situações, circunstâncias, Senhor. Pai, nos perdoa, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos crer absolutamente na Tua palavra, tanto quanto os Teus servos do passado creram, viveram essa realidade plena, Senhor, recebeu do Senhor e passou, testificou, ensinou, pregou. Pai, dá-nos, ó Pai, dá-nos essa evidência em nós, desperta em nós, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, a veemência, Senhor, que precisamos ter da Tua palavra para poder praticá-la, Senhor, para poder ser anunciada aqui na terra, para todos que necessitam da Tua salvação, da Tua libertação, da Tua cura, do Teu perdão, da Tua paz, da Tua alegria. Sejamos instrumentos Teus, Senhor, para anunciar as Tuas novas do Teu reino, por onde formos, tudo que fizermos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus, Pai, dá-nos entendimento para conhecermos cada vez mais a Tua palavra, as Tuas promessas. Pai, em nome de Jesus, estamos ligados plenamente em Cristo, com cabeça da igreja, Pai, com o corpo, Pai, da família de Deus, fazemos a parte aqui na terra, participamos do mesmo pão, Senhor Deus, e que essa verdade seja manifesta em cada momento da nossa vida, nessa plena comunhão de sermos servos do Teu reino, pertencente à família de Deus aqui na terra, livre de todo laço, embaraço, engano, confusão, toda tradição religiosa. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que possamos abrir o nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, receber todo conhecimento, entendimento, revelação da Tua palavra e tudo que nós temos por viver aqui na terra, a despeito de qualquer situação e circunstâncias desfavoráveis, Senhor, desfavoráveis. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós rejeitamos todo ataque do maligno, todo espírito de incredulidade, todo espírito que vem para declarar qualquer incredulidade na palavra, qualquer dúvida, nós repreendemos em nome de Jesus Cristo, que sai da nossa mente, sai em nome de Jesus. Sejamos totalmente impedidos para viver a verdade da Tua palavra plenamente, Senhor, em todos os sentidos, Senhor, em todo momento, e que nós sejamos testemunhos vivos aqui na terra e glorifique o Teu santo e poderoso nome. Oramos a Deus em nome de Jesus.